problema. O irmão prova isso na Bíblia, né? É só estudar a Bíblia. Onde você encontrar promessa de Deus, não é promessa da Bíblia. E não é a mesma coisa? Não. Não é. O que nós vamos estudar não são promessas da Bíblia. O que vai ser estudado são as promessas de Deus. Eu pensei que era a mesma coisa. Não é. As promessas de Deus estão na Bíblia. As promessas de Deus estão na Bíblia. Mas o que nós vamos estudar não são as promessas da Bíblia. São as promessas de Deus. E onde tem promessa de Deus, tem problema. Aí eu desafio os irmãos. Procura na Bíblia, examina e estuda na palavra de Deus. Onde você encontrar Deus fazendo uma promessa para alguém, para uma pessoa, estude a história dessa pessoa. Todas as pessoas que Deus fez promessa na Bíblia, estuda a história deles. Veja a história. Deu para entender agora, né, pastor? Ficou mais claro, né? Muito claro. Hã? Muito claro. Onde tem promessa de Deus, vai ter problemas. Se você não quer problema, então não entre na promessa. Não entre na promessa. Hoje está se ensinando muito errado sobre promessa. Nós estamos vivendo num meio evangélico, no mundo cristão, que está ensinando muito errado sobre promessa. Ensino errado, distorcendo os princípios da palavra de Deus. Estão ensinando muito errado sobre promessa. Tem até a igreja da promessa, tem o dia da promessa, e tem até a marca da promessa, que eu não sabia, para mim é novidade. A marca da promessa. Eu não estou dizendo que não tem. Os irmãos sabiam que às vezes a pessoa prega a palavra, pregadores, todos nós que pregamos, que falamos, Deus dá uma graça por sua misericórdia, a gente prega, fala, e há pessoas, assim, acontece no meio da igreja assim, a pessoa não pega a mensagem, não absorve a mensagem. Agora, uma palavra que você falou, basta falar uma palavra que é aquela palavra que ele leva aquela palavra negativa, que ele entendeu, ele recebeu como uma palavra negativa para ele, ele entendeu assim. Então, o que eu estou dizendo é que onde tem promessa de Deus, tem problema. Tem problema. Então, está existindo um ensinamento muito errado por aí afora sobre promessa. Sobre promessa. Vamos lá. Nós já lemos aqui as lições. Vamos ler. Vamos ler aqui. O texto áureo diz assim: e disse-me o Senhor. É o texto áureo. Vamos acompanhando aí. Vamos acompanhando, irmãos. Vamos acompanhando aí, por favor. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Viste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Mas aí eu pergunto aos irmãos: toda palavra que Deus fala é promessa? Quando Deus, vamos dizer, abre a boca, né?
Quando Deus abre a boca, tudo que ele fala é promessa? Não. Não. Nem toda palavra que Deus fala é promessa. Isso aí todo mundo sabe. Verdade prática. Deus faz suas promessas. Aí eu pergunto, os irmãos estão acompanhando mesmo? Para quê? Deus faz suas promessas para quê? Para que, verdade prática, irmãos, experimentemos um relacionamento. Se você puder, se você quiser marcar essa palavra aí, ela é uma palavra-chave. Ela serve, ela vai servir muito bem como uma palavra-chave nesse trimestre, nesse assunto sobre promessa. É a palavra relacionamento. Tá? Na verdade, trata aí. Se quiser, pode marcar essa palavra aí. Relacionamento. Relacionamento. Ela é uma palavra-chave e ela serve de base para todos esses assuntos que vamos estudar essas lições sobre promessa. É relacionamento. Então, Deus faz suas promessas para quê? Para que possamos experimentar, provar, experimentar um relacionamento mais próximo. Mas é isso que estão ensinando? Mas é isso que se ensina por aí? Não. Há muitos pregadores, pastores e ensinadores prometendo coisas que Jesus Cristo nunca prometeu. Tem muita gente prometendo coisas que nem Jesus prometeu. Agora, veja o resultado disso. Porque é muito bom e até necessário, irmão, que a gente observe o final da história e não o começo dela. Como vai terminar o final da história? O final da coisa. Final. Estão prometendo coisas que Jesus nunca prometeu. As promessas de Deus, elas são relacional. Promessa de Deus é relacional. Então, é para que possamos ter um relacionamento com Ele. Olha, promessa sem relacionamento. Deus vai estar fazendo promessas por fazer, porque Ele gosta de fazer promessa. Deus faz promessa porque Ele gosta de fazer. Deus faz promessa para agradar alguém. Deus faz promessa para segurar as pessoas na igreja. Não. Deus sempre fez e faz questão de relacionamento. Desde que Ele criou o homem e colocou no jardim do Éden, Ele tem tanto prazer em se relacionar, que todos os dias Ele vinha conversar. Todos os dias Ele vinha ter um encontro, uma conversar. E até hoje, Deus faz essa questão. Ele quer relacionamento. Não adianta chegar aqui e estar profetizando e fazendo promessa para os irmãos, que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e receba porque é hoje, Mas qual é o relacionamento que essa pessoa tem com Deus? O nível de relacionamento que eles têm com Deus. Primeiro, Deus quer se relacionar. Compromisso. Aliança. Bem entendido, né, irmãos? Bem entendido. Tem
Uma vida sem promessa é uma vida sem esperança. Uma vida sem promessa é uma vida sem esperança. E pastor Donizete, quem tem promessa tem esperança. Aí a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Quem tem promessa e sabe quem foi que prometeu, e aquele que prometeu é fiel, então ele tem esperança. A igreja tem esperança e se alegra na esperança. Você tem promessa? Uma vida sem promessa é uma vida sem esperança. Mas se tem promessa de Deus e você está confiando na promessa de Deus, então você tem esperança. Quem pode dizer amém? Amém. Então na Bíblia nós temos muitas promessas. 8.810 promessas na Bíblia. 8.810 promessas. Daqui a pouco a gente chega no comentário, já. No Antigo Testamento, 7.706 promessas. No Novo Testamento, 1.104 promessas. É muita promessa. Eu sou daquele tempo da caixinha da promessa. Quem lembra aqui? Quem foi desse tempo? A caixinha da promessa. A caixinha da promessa é uma bênção, porque só tem promessa boa. A caixinha da promessa ela é muito boa. Só tem promessa boa. Eu sou desse tempo. Era a caixinha da promessa. O primeiro problema que tem ali. O primeiro problema que tem, vou citar. Versículos isolados. São versículos tudo fora do contexto. Versículos são cortados assim e colocados dentro da caixinha. Tem muitos. Aí os irmãos se reuniam. Aí se reuniam em oração, faziam oração. Aí entregavam a caixinha. Tira o versículo aí, tira o versículo. Aí só sai promessa boa. Só sai promessa boa. Só sai promessa boa. A mais difícil que tem é, eu lembro muito bem, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Isso aí saiu para mim uma vez, foi uma bênção. Saiu para mim uma vez, foi uma grande bênção. Porque eu estava sofrendo uma opressão satânica terrível. Aí Deus falou mesmo, aí foi uma bênção. Resiste o diabo e ele fugirá. Essa palavra, foi muito bom para mim. Então a caixinha da promessa, não sei se ainda tem, se o povo ainda usa, mas é tudo versículos fora do contexto. Tudo fora do contexto. Vamos lá. Gênesis 13:15, por favor, leia aí. A primeira promessa que Deus fez, a primeira promessa, Gênesis 13:15. É fácil de encontrar, irmãos. Pode ler, já encontraram, né? Aí está a primeira promessa que Deus fez. Primeira promessa de Deus para o homem, para a humanidade. Ainda não? Gênesis 13:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí está a primeira promessa, guarda bem. Aí está a primeira promessa que Deus fez para a humanidade. Essa promessa, ela é uma promessa do tipo incondicional. Ela é uma promessa incondicional. A primeira promessa está aí. Primeira promessa que Deus fez para a humanidade, e a primeira promessa messiânica está aí. Agora vamos voltar. Eu disse aos irmãos, onde tem promessa, tem o quê? Tem o quê? Primeira prova está aí. A primeira prova está aí. Gênesis 13:15. Vamos citar o primeiro exemplo, a primeira prova para os irmãos. Gênesis 13:15. Porém, inimizade, olha lá,
Olha lá, onde tem uma promessa de Deus, vai ter problemas. Vai ter problemas. Porém, inimizade. Quem está falando? Não é anjo, não. Quem está falando? É profeta, é o próprio Deus falando para a serpente. Ele está fazendo uma promessa messiânica. Porém, inimizade. Onde tem promessa, vai ter problema. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Eis que te esmagará a cabeça, e tu, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus fez a promessa e decretou uma guerra. Sim ou não? Sim ou não, pastor? Vocês não estão entendendo? Deus fez a primeira promessa. Ele está prometendo o Redentor para a humanidade, o Salvador. É a primeira promessa messiânica. E ele fez a promessa e decretou uma guerra. Disse: a partir de agora eu estou fazendo essa promessa, mas a partir de agora essas duas sementes vão entrar em uma guerra. Guerra, inimizade, guerra. Vai haver guerra entre a semente da mulher, a semente da mulher, que é Cristo, entre a semente da mulher e a semente da serpente. Deus fez a promessa que vai ter um problema, porque vai haver guerra entre essas duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. Quer falar alguma coisa? O que quer falar? Quem passou do inverno? Quer falar? Gálatas capítulo 4, versículo 28 e 29. Vamos provar de novo que aonde tem promessa tem problema. Onde tem promessa vai ter problema. Eu não estou falando assim para desanimar os irmãos, não. Será que alguém vai desanimar, pastor? Não, vai não. Vai não. Não vai querer mais promessa? Não tem esperança. Ah, sim. Gálatas capítulo 4, versículo 28 e 29. Leia, por favor. Leia. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. É problema. Os irmãos estão entendendo? Se não tiver entendendo, diga assim: eu não estou não, que aí o pastor vai extrair esse velho. Aí está falando de Isaque. Isaque é filho da promessa. E está falando também do irmão dele, do Ismael. E está escrito aí que o filho da carne, o Ismael, filho da carne, ia perseguir o filho da promessa. E até hoje estão perseguindo. Até hoje tem a guerra lá. Até hoje tem lá a perseguição. Os descendentes de Ismael ainda hoje perseguem os descendentes de Isaque. Sim ou não? Então quem tem promessa é perseguido. Quem tem promessa é esquecido. Quem tem promessa às vezes é vendido. Quem tem promessa é rejeitado. Quem tem promessa tem que ter muita paciência. Aí eu disse aos irmãos: promessas de Deus e não da Bíblia. Por quê?
nem todas as promessas da Bíblia são de Deus. Mas antes, leia 1 João 2,25. 1 João 2,25. Porque nós temos Gênesis 3,15, a primeira promessa. Agora veja a maior promessa da Bíblia. A maior promessa da Bíblia, a maior está aí agora. 1 João, primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 25. 1 João, capítulo 2, versículo 25. É a maior mesmo. Nós vemos a primeira promessa, agora leia a maior promessa. Pronto, leia. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. Não procure outra promessa maior do que essa, porque não tem. Então a primeira promessa é Gênesis 3,15. A maior promessa está aí agora. E esta é as promessas. Não. Aí diz assim: é um artigo que já está definido, artigo definido. E esta é a promessa. Mas a Bíblia tem tantas promessas, hein, pastor José? E o apóstolo João cita somente uma, diz: esta é a promessa. E as outras? Porque essa é a maior, essa é a melhor. E esta é a promessa que ele nos fez: a salvação e a vida eterna. Aleluia! Oh, glória! O que Deus quiser dar a você, Ele dá, meu irmão. Se Deus quiser te abençoar em tudo como abençoou Abraão, Ele abençoa. Se Deus quiser te dar riqueza, Ele te dá. E riqueza não é para qualquer um não, viu? Já sabe, né? É a própria Bíblia que diz: riqueza não é para qualquer um não. Mas se Deus quiser te dar riqueza, Ele dá. Agora, na nova aliança, eu desafio qualquer um eu desafio. Eu sou muito pequenininho para desafiar, mas vou desafiar. Na nova aliança, não tem essas promessas. Na nova aliança, você pode encontrar na antiga aliança. Promessa de Deus para Israel, para o povo de Israel. Na nova aliança, as promessas são espirituais. Na nova aliança, as promessas são espirituais. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso não quer dizer que Deus não possa te fazer uma promessa de te dar alguma coisa, te dar um carro, te dar uma casa, e Ele dá. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus prometeu me dar uma casa. Ele prometeu? Foi Deus? Ele vai dar até Votuporanga quando você quiser, irmão. Ele é soberano e faz o que quer. Ele te abençoa como Ele quiser. Aleluia! O que eu estou me referindo é base bíblica no Novo Testamento. Não é o que Deus pode fazer, o que Deus quer fazer com alguém. Deus faz o que Ele quiser. Deus é soberano. Mas nem todas as promessas da Bíblia são de Deus. Mateus 4,9. Mateus capítulo 4, versículo 9. Disse: tudo isso te darei, se prostado me adorarei. Olha, tem um rapaz fazendo promessa aí. Está vendo? É para todos os velhos. Ó, como é que diz? Expliquei, por favor. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorarás. Olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Olha aí. Eu te dou tudo isso, ó. O que? Fama, glória e poder. Fama, glória e poder. Eu te dou tudo isso, se tu me adorares. Quem é que está aqui nessa promessa? Quem está fazendo? Diabo. Até o diabo faz promessa, irmão. É muito atrevido, não é muito ousadia, não. E logo, para quem ele fez a promessa?
Ele fez promessa para Jesus, imagine para as pessoas. Até o diabo faz promessa. Os irmãos sabem que tem pessoas que são bem-sucedidas, são famosas, porque fizeram algum tipo de pacto. Todo mundo sabe disso. Algum tipo de pacto com Satanás. Sim ou não? Tem gente famosa que fez pacto com Satanás. E ele faz promessa. Cuidado que ele fez promessa a Jesus, ele pode fazer até a mim e a você. Às vezes acontece, pode acontecer. Você, na sua mente, chega assim de repente na sua mente. Você já viu que aquela moça é mais bonita do que a sua mulher? Você já viu que aquela moça é mais elegante, é mais inteligente, é mais popular, mais sim, muito bem, é mais atraente do que a sua mulher? Satanás sempre oferece uma coisa melhor, aparentemente melhor. Ela é melhor do que a tua mulher, ele é melhor do que o teu marido. Veja que ele é mais bonito, mais elegante, mais. E isso vai persistindo, não é uma vez só, não é um dia só, vai persistindo. Vamos lá, vamos aqui agora no primeiro tópico. É porque eu queria só fazer essa introdução aqui, e não vai dar tempo agora passar. Um convite de Deus é o primeiro tópico da lição. Um convite de Deus. Um convite e uma promessa. Aqui no primeiro tópico aqui, um convite de Deus, um convite e uma promessa. O que é que tem a ver uma coisa com outra? O que é que tem a ver convite com promessa? O que vem antes da promessa? O que é que vem antes da promessa? Vem um chamado. O que é que vem antes da promessa? Vem um convite. O que é que vem antes da promessa? Vem um convite, vem um chamado. Isaías capítulo 55, vamos lá? A gente encontra esse convite e essa promessa em Isaías capítulo 55. É o primeiro tópico aqui. Um convite de Deus e uma promessa. Isaías 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Os irmãos sabem que quando Isaías escreveu, profetizou essa profecia e escreveu, ele não escreveu para mim. Isaías 55 não é para mim. Eu vou explicar um pouquinho por quê. Isaías 55 não é para a igreja. Isaías 55 não é para nós. Isaías 55 não foi escrito para mim. Isaías 55 não fala sobre mim. Isaías 55 foi escrito para a nação de Israel. O povo estava desviado. O povo estava longe. O povo estava em idolatria. O povo estava afastado de Deus. E o profeta Isaías, ele chama, ele convida o povo, a nação de Israel, o Judá, para voltar-se para Deus. Aí ele faz o convite, faz o chamado e também uma promessa. Tem um convite e tem uma promessa também embutida no convite. Então, alguém pode pensar, então se Isaías 55 não é para mim, então não vou nem ler. Se Isaías 55 não é para a igreja, então eu não vou nem estudar isso, não vou nem ler. Ó,
Não. Por que não? Porque a Bíblia não é somente de mandamentos. A Bíblia não é somente de promessas. A Bíblia não é somente de exortação. A Bíblia não é somente para Israel. Então o que é que nós vamos tirar de proveito em Isaías 55? Os princípios. Os princípios. A Bíblia também é um livro de princípios. Os princípios de Deus são universal. Os princípios da palavra de Deus são universal. É para Israel e para toda a humanidade. Os princípios de Deus não mudam. Eles são imutáveis. Os princípios de Deus são eternos. Então a Bíblia é um livro de princípios. Então o que é que eu vou tirar de Isaías 55? O que é que nós vamos tirar como proveito aqui? Os princípios. E o primeiro princípio é sobre o poder da palavra de Deus. O primeiro princípio aqui é sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para criar, para transformar, para abençoar, para curar, para libertar, para perdoar, para salvar. Primeiro princípio aqui fala sobre o poder da palavra de Deus, é o destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, que para a redenção, que para a condenação. Ela não pode retornar vazia. Primeiro princípio para nós é o valor da palavra, a importância da palavra, o poder da palavra de Deus. Mas não é só Isaías 55, é a Bíblia toda, do Antigo ao Novo Testamento, está cheia de princípios. Então existem muitas coisas. Na continuidade nós vamos estudar sobre promessas para Israel, para a igreja. Existem muitas coisas lá no Antigo Testamento, são muitas que não podem ser aplicadas hoje para a igreja hoje. Tem muitas coisas da antiga aliança, da lei mosaica, que não podem ser aplicadas na igreja hoje. Mas vai dar. E procura os princípios. Hein, pastor? Certo ou errado? Está certo ou está errado? Pode falar, pastor. Olha um princípio maravilhoso aqui. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é? E naquilo que não é pão? Olha que princípio lindo. Muito bem. Versículo 2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? É um princípio de administração. Como administrar o dinheiro? Como administrar as finanças? Tem muitos princípios. Tem muitos. Vamos correr um pouco aqui. Isaías faz a promessa, faz o convite. Esse convite é um convite geral. Ele é o convite da graça, ele é o convite da salvação. E Isaías faz uma promessa, aqui nós encontramos uma promessa de redenção, de restauração para a nação de Israel. Para receber a promessa, então é preciso dar alguns passos. Tem gente pensando que a promessa de Deus é imediata. Deus prometeu, Deus prometeu, a promessa de Deus é imediata, assim. Ele prometeu, não é. É preciso passar por um caminho. A promessa de Deus tem um caminho. Quem tem promessa de Deus, ele tem que passar por um caminho. É o caminho da promessa. Vai da promessa até o cumprimento. Deus prometeu aqui. Aí um exemplo, ele vai cumprir aqui. A promessa foi feita ali, mas ele vai cumprir aqui.
aí tem um caminho para você percorrer. E esse caminho tem um nome, chama-se processo. O processo. O processo. Quem suportar o processo, aí alcança a promessa. É promessa condicional. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Toda promessa de Deus tem um tempo de espera. É nesse tempo de espera que muita gente se desespera e peca. Quem quer falar alguma coisa? Pode falar, pastor, pode falar, pastor, pode dizer. As irmãs querem falar? Depois daqui eu falei só. Né? Pode falar, hein? Mas não faz pergunta muito difícil, A promessa, ela é de Deus. Porém, a pessoa não quer passar o processo. E às vezes murmura, mas Deus prometeu, a promessa está de pé. Mas eu não quero passar pelo processo. Aí ela não se cumpre. É os PPP. Promessa, processo, propósito. O P da promessa, o P do processo e o P do propósito. Vou procurar aqui mais tempo, vai. Então, é preciso buscar o Senhor. Vamos continuar aqui, para a gente pelo menos passar pelo menos o segundo tópico, né? Não dá tempo de passar tudo. É preciso buscar ao Senhor. Aí Isaías diz: Deus está chamando, está convidando, está convocando. Deus tem uma promessa de redenção, de restauração, mas é preciso buscar ao Senhor. São os passos para alcançar a promessa. Interessante, é Isaías, leia por favor, Isaías 55:6, Isaías 55:6, por favor. É preciso buscar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, nós estamos em Isaías 55, que é o primeiro tópico da lição. Buscar é uma busca. O que o pastor acabou de falar ali. Você tem uma promessa de Deus? Então busca. Vai buscar o quê? Já tem promessa? Eu já sou filho da promessa, eu posso dormir. Os irmãos já ouviram alguém dizer assim: fulano vai voltar porque ele é filho da promessa. Já ouviram? Se for filho da promessa, não se perde, irmão. Pode ficar tranquilo. Eu ouvi muito isso quando eu era criança, hein? Quando eu era criança, eu ouvia muito isso, a minha mãe falar isso, e lá na igreja, e, olha, irmão, está desviado, tá, mas se é filho da promessa, vai voltar. Ele pode ser lá um marginal, ele pode estar onde ele estiver, nas drogas, mas se ele é filho da promessa, ele volta. E morreu, fez muita gente que não voltou. Quem tem promessa não morre também. Ah, sim, né? Quem tem promessa não morre. É outra coisa também que esse pessoal que está ensinando, é ensinado isso aí. Quem tem promessa não morre. É verdade isso? É verdade isso? Não é verdade. Hã? Não é verdade. Foi bom só lembrar isso aí, irmã Leila. Foi bom lembrar. Verdade. Quem tem promessa não morre. Mas já morreu tanta gente, irmão. Ó, e se for filho da promessa, volta. Morreu muita gente que não voltou. Sabe o que é isso, irmão? Coisas que o povo cria aqui, ó. É fruto da imaginação do povo. É fruto da imaginação humana. É fruto da mente humana. Não tem fundamento, não tem base bíblica. Então, é preciso buscar o Senhor. Mas interessante que Isaías diz: buscar ao Senhor. Ele não diz buscar as promessas. Ele não diz que é para buscar as promessas. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele não diz buscai as promessas. Diz buscai ao Senhor. Por quê? Olha, irmão, primeiro Deus, depois as promessas. Primeiro, relacionamento com Deus. Uma vida
Depois as promessas. Mas tem muitas igrejas por aí que está colocando as promessas na frente. Depois Deus. Então, primeiro se busca ao Senhor das promessas. Se adora o Senhor das promessas. Se obedece ao Senhor que fez a promessa. Aí depois é que se busca as promessas do Senhor. E o buscar aqui em Isaías 55, lá no contexto histórico, cultural de Isaías, o buscar aqui, quando Isaías diz buscar o Senhor, é diferente do buscar de hoje, não? É um pouco diferente, porque quando se fala hoje em buscar o Senhor, o que é que a gente pensa logo? Buscar o Senhor? Orar, eu vou orar. Buscar o Senhor é orar. Buscar o Senhor, irmão, não é só orar. Buscar o Senhor é muito mais do que orar. Orar é somente o primeiro passo. Buscar o Senhor é muito mais do que orar, pastor Donizete. É uma busca constante, é uma busca intensa, é uma busca que parte da alma. É sede, é fome de Deus, sede de Deus. É buscar ao Senhor. E o buscar o Senhor aqui em Isaías, sabe o que era? Sabe o que era? Quando Isaías diz para Judá, para o povo de Judá, buscai ao Senhor, ele está dizendo, buscai a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando nós buscamos a palavra do Senhor, o que é que nós vamos encontrar na palavra? Vamos encontrar o Senhor. Quem busca a palavra com intensidade, que está faltando muito isso hoje, quem busca a palavra com intensidade, com dedicação, vai encontrar o Senhor. Aí quando Isaías diz para o povo, buscai ao Senhor, ele está dizendo assim, olha, busque ao Senhor, e vocês sabem onde é que vocês vão encontrar o Senhor. Ele sabia, Israel sabia, o povo sabia onde encontrar o Senhor. Era onde? No templo. E por que buscar Isaías era buscar a palavra? Porque o rolo da lei, da Torá, estava lá no templo. Lá tinha o rolo, lá tinha a palavra, lá no templo. Eles iam lá cultuar, iam lá adorar, e lá eles iam encontrar a palavra. Estava no templo. Onde é que vocês vão encontrar o Senhor? No templo. Eles já sabiam muito bem o que era. E lá vocês vão encontrar a palavra. E quando vocês encontram a palavra, vocês vão encontrar o Senhor. E quando ele diz assim, buscai enquanto se pode achar, ele está dizendo, olha, vocês aproveitem essa oportunidade, aproveitem o tempo, aproveitem a oportunidade de buscar o Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Porque vai chegar o dia, vai chegar o tempo em que vocês não vão ter mais o templo, e nem vocês vão ter mais a Torá, vocês não vão ter mais o livro da lei, e foi isso que aconteceu. Buscar enquanto se pode achar. Logo veio os inimigos, invadiu, destruiu o templo. Eles foram levados para o cativeiro. Lá não tinha templo, lá não tinha lei, lá não tinha liberdade, lá não tinha culto. Não demorou muito tempo para se cumprir, para acontecer. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu tenho tempo para buscar o Senhor? Eu tenho tempo, existe um tempo para se buscar o Senhor? Ou eu busco do tempo que eu quiser? Não, buscai o Senhor, porque tem um tempo para se buscar. Não, eu vou buscar o Senhor no domingo. Eu vou buscar o Senhor quando eu puder. Eu vou buscar o Senhor quando eu tiver tempo. Não, tem um tempo para se buscar ao Senhor. E quando a pessoa busca, então, naquela busca, ele vai se arrepender. Aqui, ó. É preciso se arrepender.
pessoa que busca a palavra, busca a Deus em oração e na palavra, ele se arrepende. Ele se arrepende. E arrependimento não tem nada a ver com choro, viu? Arrependimento não tem nada a ver com choro, não. E tem muita gente chorando, mas não é arrependimento, não. Arrependimento tem a ver com o que então? Mudança de mente, mudança de comportamento. Se arrepender é mudar de pensamento, é mudança na mente, mudança de vida e mudança de comportamento. Quem se arrepende de verdade, ele muda. Se não houve mudança, se não há mudança, não houve arrependimento. A pessoa muda o seu modo de pensar. Ele não pensa mais como ele pensava. E quando ele não pensa mais como pensava, então ele também não age mais como ele agia. Aí quem busca o Senhor se arrepende. Aí o segundo tópico bem ligeirinho aqui, as promessas e seus fundamentos. É o segundo tópico. As promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. Promessa tem que ter fundamento. Existem umas promessas por aí que não tem fundamento. Você fica escutando assim, tem testemunho assim, fica ouvindo assim, não, mas isso não tem fundamento. Isso não tem base. Promessa sem fundamento. O segundo tópico aqui, ó, as promessas e seus fundamentos. Tem promessa que não tem fundamento, não tem base. E onde é que está a base das promessas? Onde é que está o fundamento da promessa? Aqui, ó, a promessa na Bíblia. Ô pastor, por favor, o senhor vai encontrar rapidinho, Filemão, versículo 15. Já estou parando, não se preocupe, irmão. Filemão, versículo 15. Existem promessas que não têm base bíblica. É preciso ter base na palavra de Deus. Filemão, versículo 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Muito bem. Eu pedi para o pastor ler esse versículo. Por quê? Quando eu cheguei aqui, ó, as promessas e seus fundamentos, então promessa tem que ter fundamento. Fundamento de quê? Na Bíblia. É uma promessa, tem que ter base bíblica. Se não tem uma base na palavra de Deus, se não tem base na palavra de Deus, pode descartar. Eu vi e ouvi. Eu vi e ouvi um pastor contando um testemunho. Quando ele fazia faculdade, na faculdade, aí lá tinha uma moça crente, ele conversava muito com aquela moça, e ela tinha um relacionamento com um rapaz, crente também, parece que já era doido, e era muito alegre, muito feliz com aquele relacionamento com o rapaz. Aí de repente ele vai, não sei o motivo, aí acabou o relacionamento, acabou o namoro, acabou o noivado, tá? Ela ficou arrasada, ela ficou completamente arrasada. Chegava na faculdade, eu vi o pastor contando. Ela começou chegando da faculdade triste, não falava mais com ninguém, entrou em depressão, porque o relacionamento tinha acabado. Aí quando foi dias depois, o pastor contando lá o testemunho, dias depois chegou ela na faculdade lá, muito alegre, muito feliz, muito alegre, cantando muito feliz, aí o pastor, o que foi que aconteceu? Mas o que foi que aconteceu? Está tão feliz assim? Disse, Deus falou comigo. Deus me fez uma promessa. Deus falou comigo, pastor. Deus falou comigo. Falou. Como foi? Como assim? Filemão, versículo 15. O pastor acabou de ler aí. Deus falou com você, falou na Bíblia, viu, pastor? Falou na Bíblia, falou na palavra. Aleluia. Filemão, versículo 15. Aí disse assim: Deus prometeu que ele vai voltar. Deus prometeu que ele vai voltar e vai ficar comigo para sempre. Só que o pastor acabou com a alegria, estragou a alegria.
O pastor estragou a alegria da moça. Isso aí, é Filemão, versículo que diz, Deus falou comigo ali. Disse, minha irmã, esse versículo não é para você, minha irmã. Mas como não é? Não. Deus não fez nenhuma promessa para você. Isso aí Deus está falando para você. Isso aqui é Paulo falando sobre um escravo, Onésimo. Paulo está tratando de um escravo de Filemão, que o escravo ia voltar para ele, ia ficar com ele para sempre. Não tem nada a ver com o seu relacionamento, não. Acabou com a alegria, estragou, rapaz. Mas por quê? Porque o pastor não encontrou uma base, um fundamento bíblico, só isso. O que ela trouxe como prova, não tem, isso aí não tem base. Aquela promessa de Ezequias, que Deus fez para Ezequias, é para mim? Tem muitas promessas na Bíblia que não podem ser aplicadas a mim. Tem muitas promessas na Bíblia que está na Bíblia, mas eu não posso dizer que é para mim. Sim, pastor, sim ou não? Eu não posso dizer que é para mim. Deus fez uma promessa para Ezequias, quando ele estava enfermo, que ele ia sobreviver, que ele ia viver mais 15 anos, sim ou não? Aí eu falei, mas Deus não disse para mim que eu vou viver 15 anos. A promessa não é para mim. Mas está na Bíblia, mas não é para mim. Eu posso morrer daqui a 15 minutos. Eu não sei se eu vou viver nem 15 segundos mais. Então, tem gente ensinando as coisas tudo errado. Está aí na caixinha de promessas. Caixinha de promessas. Vou pular aqui para o terceiro tópico. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Tipos e propósitos das promessas de Deus. Então, promessa de Deus tem propósito. Os tipos e propósitos das promessas são promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstância, de tempo ou de atitudes do destinatário. Toda promessa de Deus tem um destinatário. Toda promessa de Deus tem um destinatário. E as promessas incondicionais, elas são a minoria. A maioria das promessas de Deus são condicionais. A maioria. Como promessa incondicional, foi colocada aqui pelo comentarista, as profecias messiânicas. As profecias messiânicas são as profecias sobre o Messias, sobre a vida do Messias, o ministério dele, a sua morte, a sua ressurreição. Que Messias? O Cristo, Jesus, o Cristo. Existem mais de 300 profecias messiânicas. A primeira, Gênesis 3:15. Então a profecia sobre o Messias, sobre o Cristo, o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição. A maioria já se cumpriu na primeira vinda de Cristo. A maior parte das profecias messiânicas já se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Aí existe uma outra parte das profecias incondicionais com relação ao Messias, que vão se cumprir na segunda vinda. Na segunda vinda de Cristo. Promessas condicionais diferente das promessas incondicionais. As condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Isso aqui já foi falado desde o começo. As promessas de Deus são condicionais, a maior parte das promessas. Então depende de quê? Deus fez promessa? Fez. Mas depende de quê? Da tua fé e da tua obediência. São promessas condicionais. Estão condicionadas à nossa fé e à nossa obediência. Se você ler Deuteronômio, capítulo 28, ali nós encontramos 133 promessas. E
Deuteronômio, só em Deuteronômio, capítulo 28, é o capítulo das promessas. É o capítulo da Bíblia que tem mais promessas. Se quiser, pode anotar aí. É o capítulo da Bíblia que tem mais promessas. Deuteronômio, capítulo 28. 133 promessas. Para quem? Para Israel. Mas promessas condicionais. Dependia de um sim. Sim. Crer. Sim. Obedecer. Sim. Esperar. Sim. Buscar. Sim. Perseverar. Para terminar aqui, escuta aí. Eu não quero assustar ninguém, não. Eu estou só falando o que Deus me dá, não quero assustar. Não é para assustar, não. Olha, o Deus que faz promessa também cancela. O quê? O Deus que faz promessa condicional é condicional. Então o Deus que faz promessa também cancela a promessa. Cancela não é somente você ler Números 14 e 30. O Deus que faz promessa também cancela a promessa. Números 14 e 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 e 31. E 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Lá você vai encontrar Deus cancelando promessas. Cuidado, tem promessa de Deus? Tem. Você precisa ter fé, confiar, esperar, obedecer. Porque Deus, Ele pode cancelar as promessas. Números capítulo 14, versículo 30. Deus cancelou uma promessa que Ele fez à geração que foi tirada lá do Egito. Aquela geração que Deus, por meio de Moisés, tirou lá da escravidão do Egito, aquela geração, Deus diz aí, em Números 14, 30, que Ele levantou a mão, Deus levantou a mão e jurou. Ele mesmo, Deus levantou a mão e Deus fez uma promessa, fez um juramento. Qual? De que colocaria aquela geração, ia colocar aquela geração que Ele tirou do Egito, lá na terra de Canaã. E Ele cancelou a promessa, pastor. Cancelou. E por que cancelou? Incredulidade do povo, a murmuração do povo. Ainda hoje tem muito murmurador. Cuidado, Deus cancela a promessa. A murmuração, a incredulidade, a dureza de coração. Só que como Deus é fiel com a sua palavra, Ele cumpriu a promessa. De que maneira? Ele cumpriu a promessa nos filhos. A geração dos pais, Deus não cumpriu a promessa que tinha feito a eles. Aí cumpriu a promessa nos filhos, aqueles que nasceram no deserto. Aquela geração que nasceu no deserto foi a geração que entrou na terra prometida. E lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 e 31, Deus está cancelando promessa também. É no caso de Eli, né? No caso de Eli, Deus havia prometido um sacerdócio eterno, perpétuo, para Eli e a sua casa, a sua descendência. Deus chega a dizer para ele, através de Samuel: eu falei isso, eu prometi isso para vocês, mas agora, mas não. Então, tenhamos cuidado, que promessa é coisa séria. Deus abençoe e muito obrigado.